Eu sempre fui uma procrastinadora nata, desde muito jovem. Eu consigo deixar tudo pra última hora, fazer no último minuto possível. Às vezes até no último minuto eu tento ver se existe uma possibilidade de procrastinar um pouco mais. Sempre fui assim, sempre tive muita dificuldade, principalmente pra coisas grandes, pra coisas que eu sinto que me exigem muita energia. Eu sempre procrastinava, eu sempre procrastinei. E isso não é uma coisa que eu consigo mudar em mim, é quase como uma característica minha, mas eu desenvolvi algumas habilidades e algumas técnicas que me fazem ter muito resultado na minha vida e conseguir fazer tudo que eu tenho pra fazer, mesmo tendo essa característica de querer procrastinar tudo sempre o tempo todo. Então, eu reuni aqui nesse vídeo as minhas 3 principais dicas, assim, as melhores, que me salvaram no decorrer da minha vida em todas as áreas. Tanto para os estudos, quanto para as coisas da minha casa, quanto para o meu trabalho, eu consegui, com estas 3 dicas, organizar essa parte e, de fato, tirar essa sobrecarga, essa ansiedade. Porque se você tá nesse vídeo, você também deve procrastinar em algum nível e você sabe o quanto isso gera de ansiedade, de causa, assim, na nossa vida mesmo, né? Vamos lá para as dicas. Se você tá chegando aqui agora, o meu nome é Emily, seja muito bem-vinda. Eu falo de organização, produtividade, decoração e várias outras coisinhas mais em todas as minhas redes sociais. Vou deixar o arroba aqui pra você me acompanhar, especialmente lá no Instagram, que tem vídeos, reels e stories todos os dias. E é isso, vamos para as dicas, né? A primeira dica que me salvou foi que eu aprendi que eu não preciso fazer tudo de uma vez. E pra mim, pro procrastinador, saber que tem uma grande tarefa para fazer é um dos seus maiores problemas. E aí, quando eu pensava sobre isso, eu não conseguia ver uma forma de fazer aquilo. Então, por exemplo, eu sabia que eu tinha que limpar minha casa inteira. Eu não conseguia, porque era muita coisa pra mim. Era coisa demais pra fazer de uma vez só, sabe? Então, eu comecei parcelar isso daí, foi a primeira coisa que eu parcelei. Então eu criei um cronograma de limpeza, já tem vídeo aqui no canal explicando como que eu faço, que nada mais é que o meu mecanismo para evitar a procrastinação da limpeza. Então eu sempre olho para uma tarefa e penso, eu vou começar isso aqui, eu não preciso terminar agora, eu não preciso limpar minha casa inteira, eu posso só guardar as roupas do varal e lavar a louça, eu não preciso, sabe? Então eu parcelei várias tarefas da casa e agora eu sou uma modéstia à parte, mas não tão modesta assim, referência de organização da casa para o meu círculo de amigas e de família. Então, primeiro lugar que eu implementei isso do parcelamento foi isso da organização da casa. Eu parcelei esse tipo de coisa. E aí eu comecei a parcelar todas as outras coisas. Então eu tenho um grande projeto de trabalho para fazer. Eu vou lá, quebro em micro tarefas e aí eu parcelo o tempo. Que aí eu uso a técnica Pomodoro, que é aquela técnica de trabalhar ou estudar por 25 minutos focado, pausar 5 minutos e trabalhar mais 25 minutos ou estudar mais 25 minutos. Eu uso 50 minutos. Então eu pego o meu trabalho ou o meu estudo, parcelo em várias micropartes, né? Pego o meu tempo, parcelo em várias micropartes e aí eu vou lá e faço 50 minutos aquela primeira microtarefa. E fazendo assim, eu consigo finalizar as coisas, né? Eu evito aquela procrastinação inicial de ai, mas é muita coisa. Ah, mas que é uma coisa que o nosso cérebro ele não pensa conscientemente, mas ele pensa. E é isso que faz com que ele não faça o que ele tem pra fazer. Então, a técnica Pomodoro, que é de parcelar o tempo, e eu uso muito cronômetro também pra isso. Às vezes eu penso assim, eu não quero fazer isso, mas eu vou fazer só por 15 minutos, e eu coloco no cronômetro. E às vezes eu acabo fazendo mais e tal, porque eu só preciso daquele impulso de que eu vou fazer só um pouquinho. Então, pra gente que tem esse costume de procrastinar muito, de não querer fazer as coisas e evitar até o último minuto, essa ideia de eu vou colocar o cronômetro aqui 5 minutinhos, 10 minutinhos, eu vou fazer por 1 hora só, enfim, seja lá qual for a atividade do tempo que você acha que precisa, tem me ajudado muito há muito tempo. Então eu virei uma grande fã do cronômetro e eu também gosto de colocar o meu celular para gravar em time-lapse. Essa técnica de parcelar as coisas, seja o trabalho, os estudos, a leitura também parcela. Eu vou ler só um capítulo hoje. Quando eu vejo, eu já li 4 ou 5. Os estudos, eu vou assistir só essa aula e fazer só isso aqui. Quando eu vejo, eu já tô ali há 1 hora. E o tempo também, com o cronômetro ou com a câmera gravando na velocidade acelerada, me ajudou, assim, a não ficar mais evitando. Agora, por exemplo, eu estava procrastinando gravar. Eu tenho 6 vídeos para gravar hoje e eu estava procrastinando muito gravar esses vídeos, mas aí eu pensei, não, vou colocar um cronômetro aqui e vou gravar quantos der para gravar em 40 minutos. E é só isso que eu vou fazer. Se eu conseguir gravar todos, eu gravei todos. Se eu não conseguir, eu não consegui. E, gente, os 40 minutos já passaram, eu nem sei mais em que tempo que eu tô. Sei que eu estou fazendo o que eu devia fazer, entendeu? Então, é um mecanismo de gatilho. Talvez funcione pra você, talvez não, mas pra mim
Gente, mudou minha vida, assim, todas as áreas, realmente. Como eu falei, eu comecei com a parte da limpeza da minha casa, então veja bem. A segunda dica que eu fiz e que me ajudou muito é parar de criar listas enormes de coisas que eu tenho pra fazer e, da minha lista, ver quais as duas, uma coisa, no máximo 3, geralmente é 1 ou 2, coisa que se eu fizer, que depois que eu fizer, eu vou sentir que o meu dia valeu a pena. Então, todos os dias nós temos alguma atividade que se a gente fizer, sentiremos que o dia valeu a pena. E aí eu grifo essa atividade aí de marca-texto da cor que eu gosto, né? Eu grifo de rosa. Mas aí você destaca isso de alguma forma. Qual atividade do seu dia que se você fizer só aquela, você vai dormir, beleza, fiz o que devia ter feito. Coloca essa atividade como a primeira do seu dia. Faça só essa se for preciso. De manhã é essa que você vai fazer, coloca aí o seu timer, o seu time-lapse, o seu pomodoro, dá um jeito de fazer essa única. Então, todos os dias eu listo as minhas tarefas do dia, grifo aquela que é a especial, entendeu? E não importa quanto tempo ela vai demorar. Pode ser que ela seja uma tarefa de 5 minutos, como pode ser que ela me custe o dia todo, mas é aquela que eu preciso fazer. E eu me dedico a fazer aquela, pelo menos aquela. Isso tem me ajudado muito a conseguir, de fato, fazer tudo que eu preciso fazer que me gera resultado, porque antes eu tinha uma procrastinação ativa. Então eu fazia muitas tarefas no dia, mas nenhuma tarefa que importava de verdade, e o que importava de verdade eu não fazia. Então, definir e colocar colorido aquilo que importa mesmo e me dedicar a fazer aquilo que importa faz com que eu não me sinta frustrada comigo mesma. Porque aí depois que eu terminei aquela, eu faço essas outras de procrastinação ativa, que no final nem faz tanta diferença assim, mas que a gente tem que fazer, né? Porque o nosso dia é preenchido de um monte de micro tarefas. E a terceira dica pra mim é tão boa quanto a primeira e também me salvou em várias áreas, que é anotar as minhas coisas e ter um método de organização funcional, mas especialmente um método que reúna a minha vida inteira em um único lugar. Então, antes eu usava o Google Agenda para compromissos, o Planner físico para listas de tarefas diárias. Eu ainda gosto de usar esse, tá? Para coisas bobinhas do dia a dia, eu gosto de listar e depois vir com marca-texto. Mas antes eu colocava no calendário, aí eu usava o Notion para coisas de trabalho, aí eu usava o Google Docs para projetos de trabalho também, então eu tinha 2 lugares de trabalho. Aí eu usava outra coisa para estudos, eu usava o Trello, se eu não me engano, para anotações de aula. Aí eu usava também vários cadernos, então eu tinha um monte de... Aí eu usava Google Planilha, né, a planilha lá, o Excel do Google Online, para o financeiro, porque eu precisava compartilhar com meu marido para as finanças da casa. Gente, tudo uma bagunça, tudo... Aí o meu bloco de notas era onde tinha listas e receitas. Aí o meu cronograma de limpeza era impresso, sabe? Era uma loucura. E aí, tem 1 ano e meio mais ou menos, eu comecei a tentar centralizar todas as áreas da minha vida em uma única ferramenta. E eu escolhi o Notion para isso, porque é a ferramenta mais completa que a gente tem aí, gratuita e mais completa. E fui criando o meu template lá dentro. Hoje em dia, no meu template do Notion, que eu chamo de Planner MV, eu coloquei tanto o meu trabalho quanto os meus estudos. Então eu faço faculdade, faço inglês, estudo muito avulso pelo meu trabalho. Então todos os meus cursos, todas as coisas de trabalho. Então o roteiro desse vídeo que você está assistindo agora, escrevi lá no Notion, na minha aba de trabalho YouTube. Tem também, vou deixar passando aqui na tela, coloquei a organização da minha casa, o meu cardápio semanal, as listas de compras, o meu livro de receitas, as finanças, né, minha planilha financeira que eu compartilho com meu marido, passei pro Notion também, a minha espiritualidade, então centralizei lá meu diário, minha saúde, meu controle menstrual, meu controle de vacinas, meu controle de consultas, tudo tá nesse planner. Inclusive, está disponível para vocês, eu tô sempre mostrando lá no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo se você quiser acessar e personalizar aí do jeito que você quiser, né? Adicionar as abas que você quiser, tem as aulas explicando como usar e como fazer. Vou deixar o link aqui embaixo. Também tem vídeo mostrando como que eu uso, né? Como eu uso o meu planner. Exatamente, vou deixar linkado aqui no card. E fazer isso fez com que eu conseguisse ter uma visão geral de todas as áreas da minha vida, então nunca mais aconteceu de eu esquecer alguma coisa de uma área da minha vida porque eu tava perdida em outras. Então todos os dias de manhã eu abro o meu planner e eu consigo acessar todas as áreas da minha vida ali com um clique, consigo acessar do meu computador, do meu celular, se eu tô no mercado, se eu tô em casa, enfim. Deu pra entender, né? Então, ter essa ferramenta me ajudou muito e eu não confio mais na minha própria cabeça. Então, sempre que eu tenho alguma ideia, alguma coisa, eu vou lá no meu planner, na área que foi a minha ideia. Então, se foi uma coisa de casa, eu vou lá na minha aba de casa e anoto. Se foi uma coisa de trabalho, eu vou lá na minha aba de trabalho e anoto. Porque quando a gente fica segurando muita coisa na cabeça, depois tem que fazer isso, depois tem que fazer aquilo,
a nossa cabeça não funciona. Você não funciona no agora. Então eu parei de confiar na minha cabeça, peguei uma ferramenta e agora tudo eu despejo lá. Minha vida inteira tá ali, extremamente organizada, e eu não me preocupo mais com mais nada. E isso faz com que eu também procrastine menos. Porque metade da minha procrastinação também era preocupação com as coisas que eu tinha que fazer. Então, a primeira e a terceira dica, pra mim, são as melhores, tá? A segunda é muito importante também, que é o foco e a prioridade. Mas sem a primeira e a terceira, eu não consigo executar a segunda. Então, essas 3 dicas mudaram todas as áreas da minha vida, do trabalho ao meu relacionamento até. Eu espero que de alguma forma elas possam ajudar na sua vida também. Então, se você gostou, comenta aqui embaixo qual a sua melhor dica de produtividade. Se você também tem esse problema de procrastinação. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal, me acompanhe em todas as redes sociais, porque tem muito conteúdo parecido com esse por lá, em formatos diferentes, mas muito conteúdo. É isso, até o próximo vídeo. Um beijo!